Boa tarde, gente. Hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre a introdução da química, na verdade a história, como ocorreu esse processo de desenvolvimento da química e entraremos no conceito e características da matéria, tá? Vamos pensar um pouquinho. Qual a importância da química para nós, como seres vivos? Qual a importância da química para os processos industriais que acontecem no planeta? Qual a importância da química para você? Pensando nisso, a gente tem que entender um pouquinho como foi que surgiu a química. Na verdade, a química, durante todo o processo da história humana, ela se desenvolveu de uma forma lenta, tá? Lá na Idade Média, ainda quando a Igreja Católica dominava a ciência e só ela podia deter desses conhecimentos, existia a alquimia. E a alquimia, ela tinha 3 objetivos principais, tá? O de criar vida humana, transmutar metais inferiores em ouro e obter remédio para a imortalidade. Que, claro, não aconteceu, mas toda essa luta para atingir esses objetivos nos trouxe alguns benefícios e vantagens no quesito de que são utilizados até hoje. Na verdade, foi descoberto o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, a fermentação, o processo de fermentação, o processo de destilação e o banho-maria, tá? Quando a gente chega lá no Renascimento, acontece um avanço na ciência. A ciência ela é vista como de outra maneira, se abre os olhos para a ciência e aí ocorre uma revolução científica. E nesse período a gente pode destacar como um grande contribuinte para a ciência, inclusive para a química, o Leonardo da Vinci, tá? Muitas vezes quando a gente pensa em química, ela é lembrada apenas em acontecimentos não tão bons. Por exemplo, ela é lembrada quando se fala em substância tóxica, em acidentes em usinas nucleares, em materiais corrosivos. E muitas vezes a gente esquece que a química ela é facilmente encontrada em situações do nosso cotidiano. Por exemplo, quando a gente pensa em fecundação, ocorrem processos químicos, ocorrem reações químicas nas nossas células, desde a hora de acordar até a hora de dormir. E quando a gente vai fazer um simples bolo, ocorre processo químico, tá? Então, a química, ela está presente em coisas das nossas vidas, muito mais que a gente possa imaginar. Então, a química, ela não é necessariamente prejudicial. Pelo contrário, ela está aí para nos ajudar quando usada de forma correta, pois a química também pode ser usada para o malefício dos seres humanos, tá? E qual seria a importância da química? A gente sabe que ela sempre foi e é indispensável para a humanidade. Mas onde é que a gente pode encontrar química? A gente pode encontrar química em medicamentos, para descobertas de doenças graves, como também, tanto o diagnóstico como também a cura ou o tratamento dela, em materiais produtivos. Por exemplo, para eu construir um carro, eu preciso de materiais que foram desenvolvidos na indústria, muitas vezes materiais sintéticos, e para isso eu preciso da química. Ou se não sintéticos, a matéria-prima em si, houve processo químico para o funcionamento do nosso corpo, sim, para a gente obter energia, para a respiração celular, tudo isso envolve química, então ela é indispensável para a nossa sobrevivência, tá? E agora a gente vai entrar um pouquinho no assunto principal, que seria a matéria, tá? Mas em resumo, o que fala na história da química? O que a química é importante? Por que a química é importante para nós? Ela ocorreu, sim, o desenvolvimento dela, sim, ocorreu de forma lenta, mas ela é importante para a nossa sobrevivência como seres humanos. E não só para isso, mas também para atender as necessidades dos seres humanos, entendeu? Mas ela também pode ser usada para malefícios, tá? E aí nós vamos entrar agora em matéria. O que seria uma matéria? Matéria tem um conceito simples, básico, que a gente não pode esquecer jamais. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, que seria o volume. E aí, a gente pode dizer o que seria matéria
algumas características delas aqui, tá? Que teve a contribuição de John Dalton e Demócrito também, tá? Então, a matéria em si, ela é formada por átomos. Os átomos são o quê? Ó, aqui John Dalton contribuindo. São esferas maciças e indivisíveis, tá? Os elementos químicos são conjuntos de átomos que possuem massa e tamanho definido. E esses mesmos elementos químicos diferentes possuem massas, tamanhos e propriedades diferentes. Então, se, por exemplo, eu tenho diferentes substâncias, quando eu faço a combinação de átomos, eu vou produzir outros elementos químicos diferentes, tá? E aí, por isso que a gente tem uma diversidade de matéria. Ok? Essas foram as características. E como é que ela se organiza? A matéria a gente pode separá-la na própria matéria, em corpo e em objeto. Por exemplo, a matéria poderia ser a madeira em si. O corpo seria uma porção de matéria, ou seja, um pedaço de madeira. E o objeto seria corpo que possui utilidade, então a cadeira. Então, através de uma matéria, eu posso chegar a um objeto que corresponde à nossa necessidade dessa forma, de acordo com essa organização. Então, lembre-se, a matéria ela pode ser dividida em corpo e objeto, tá? Ela pode se organizar dessa forma. A matéria em si é o próprio material que possui massa e ocupa lugar um lugar no espaço. O corpo seria uma porção dessa matéria, que seria um pedaço de madeira, e o objeto seria essa porção da matéria, só que com utilidade. Aí ela pode ser considerada objeto, que seria uma cadeira feita de madeira, tá, gente? A matéria, ela geralmente é constituída por várias substâncias. Por exemplo, se pegar o ar atmosférico, eu tenho oxigênio, eu tenho nitrogênio, eu tenho gás carbônico, mas se eu pego o oxigênio, o gás oxigênio, e isolo desses outros gases, eu vou ter apenas uma substância pura, tá? Por que é importante eu entender isso? Porque eu vou entrar no conceito de molécula. E molécula seria a menor parte de uma substância pura, formada pela união de átomos, que conservam a mesma composição química dessa substância. Então, se eu tenho a menor parte de uma substância pura, por exemplo, o oxigênio, eu tenho uma molécula. Outro exemplo aqui, ó, eu tenho um H2O, que é a molécula de água. Eu posso dizer que o H, que é o hidrogênio, e o O, que é o oxigênio, são elementos químicos, tá? E aí, a matéria, ela pode ou não passar por transformações, que são chamados fenômenos físicos e fenômenos químicos. E, primeiramente, eu vou explicar os fenômenos físicos nessa primeira parte do vídeo, tá? E na segunda parte dou continuidade. Então, os fenômenos físicos é quando quando ocorre uma transformação na forma da matéria, sem ocorrer transformação na composição química dessa matéria. Ou seja, se eu tenho mudança na forma, mudança no estado, solubilidade, por exemplo, se ele só faz diluir, e também condução de calor ou de eletricidade, eu só tenho fenômeno físico, tá? Por exemplo, eu amassei o papel, eu não mudei a composição química do papel, eu apenas mudei a forma dele. Então, ele é um fenômeno físico. Vidro quebrado, da mesma forma. Mistura de água com açúcar, também, que é solubilidade. E a ebulição da água, passou de um estado físico para o outro. Então, só ocorre fenômeno físico, tá? Na segunda parte do vídeo, darei continuidade no assunto de química.